Eu estou cansado de você. Sim, cansado de ouvir você dizer que me ama enquanto vive como se eu não existisse. Cansado de ver você me procurar apenas quando tudo desmorona. Cansado das promessas que você faz chorando de madrugada e esquece pela manhã. Cansado das orações vazias, das palavras decoradas, dos joelhos no chão enquanto o coração continua distante de mim. Você achou que eu nunca diria isso, não é? Você criou uma imagem de mim que aceita tudo, tolera tudo, ignora tudo. Mas escute com atenção. Eu nunca fui indiferente ao pecado. Eu nunca fechei os olhos para a mentira. Eu nunca chamei escuridão de luz. Muitos querem um Jesus que apenas abra portas, mas poucos querem um Jesus que confronta. Poucos suportam ouvir a verdade. Poucos permanecem quando minha voz atravessa aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. Porque eu vejo o sorriso que você mostra para todo mundo enquanto chora sozinho. Eu vejo a culpa que você tenta enterrar. Eu vejo o pecado secreto. Eu vejo o orgulho disfarçado de força. Eu vejo a ansiedade que rouba suas noites. Eu vejo o vazio que você tenta preencher com pessoas, distrações, dinheiro, vícios, aprovação. E sabe do que eu estou cansado? De ver você fugir de mim enquanto diz que quer me encontrar. Você pede paz, mas alimenta aquilo que destrói sua alma. Você pede cura, mas continua tocando na ferida todos os dias. Você pede direção, mas ignora tudo o que eu já falei na minha palavra. Você quer ouvir minha voz, mas desliga quando eu começo a corrigir você. Comente agora. Fala comigo, Jesus, porque hoje eu vou falar. E talvez o que eu tenha para dizer vá quebrar algo dentro de você. Você se lembra de quando Pedro disse que jamais me abandonaria? Ele falava com confiança, com emoção, com intensidade. Mas algumas horas depois ele estava dizendo para estranhos que nem me conhecia. E você faz o mesmo. Talvez não com palavras, mas com escolhas, com atitudes, com a maneira como vive longe de mim durante a semana e tenta se aproximar apenas quando sente medo. Você diz que confia em mim, mas entra em desespero por qualquer coisa. Você diz que eu sou o suficiente, mas vive tentando preencher seu coração com tudo, menos com minha presença. E mesmo assim, você quer que eu continue fingindo que está tudo bem. Não está. Sua alma está cansada. Seu espírito está sufocado. E o pior, você se acostumou com isso. Você se acostumou a viver distante. Se acostumou a sentir culpa. Se acostumou a carregar correntes invisíveis. Se acostumou a chamar de fraqueza aquilo que já virou prisão. Escute, quando eu entrei no templo e virei as mesas, não foi porque perdi o controle. Foi porque existia algo santo dentro de mim que não suportava ver a casa do Pai sendo transformada em um lugar corrompido. Agora olhe para sua vida. Você se tornou o templo do Espírito. Mas quantas mesas precisam ser viradas dentro de você? Quantos pensamentos? Quantos desejos? Quantos hábitos? Quantas conversas? Quantas mentiras? Você pede para eu entrar, mas existem áreas dentro de você onde ainda colocaram correntes na porta dizendo: aqui Jesus não toca. Mas eu não divido o trono do coração com ninguém. Ou eu sou senhor de tudo, ou não sou senhor de nada. Talvez seja por isso que você sente esse vazio, porque você tenta me carregar sem realmente se render. Você quer salvação sem transformação, promessa sem renúncia, milagre sem arrependimento, céu sem cruz. Mas quem disse que me seguir seria confortável? Eu nunca prometi ausência de dor. Eu prometi presença. Eu nunca prometi que você não choraria. Eu prometi enxugar suas lágrimas. Eu nunca prometi que o mundo entenderia você. Eu prometi que estaria com você até o fim. Só que você quer um evangelho que não confronta. Um evangelho que massageia o ego. Um evangelho onde você continua igual. Mas ninguém encontra verdadeiramente minha presença. E permanece o mesmo. Quando Isaías me viu, ele caiu dizendo: ai de mim. Quando Pedro percebeu quem eu era, disse: afasta-te de mim, porque sou pecador. Quando Paulo me encontrou, ficou cego antes de enxergar de verdade. Porque minha presença revela. Minha presença ilumina aquilo que estava escondido. E talvez seja exatamente isso que você tem evitado. Você não tem medo de perder pessoas. Você tem medo de perder os pecados que abraçou. Você não tem medo do inferno. Você tem medo de abandonar aquilo que alimenta sua carne. Mas olha para mim.
Olha para a cruz. Você acha que foi barato? Você acha que o sangue derramado foi um detalhe? Cada gota carregava o peso do pecado. Cada ferida carregava sua culpa. Cada prego carregava sua condenação. E, ainda assim, você continua tratando minha graça como algo comum. Você volta para aquilo do qual eu tentei arrancar você. Volta para ambientes que matam sua fé. Volta para relacionamentos que afastam você de mim. Volta para pensamentos que envenenam sua mente. E depois pergunta, por que não sente minha presença? Como alguém pode ouvir minha voz no meio de tanto barulho? Você está ocupado demais, distraído demais, conectado demais com o mundo. Seu corpo está presente, mas sua mente está perdida. Seu coração está dividido. Enquanto você desliza a tela sem parar, sua alma vai secando silenciosamente. Enquanto procura respostas em todo lugar, ignora a única voz que realmente pode transformar sua vida. E sabe o que mais entristece meu coração? É que eu nunca abandonei você. Mesmo nos dias em que você fingiu que eu não existia. Mesmo nas noites em que chorou escondido. Mesmo quando caiu no mesmo erro outra vez. Mesmo quando sentiu vergonha de orar. Eu estava lá, no quarto escuro, no silêncio, na dor, na crise, no vazio. Porque diferente das pessoas, eu não amo você apenas quando está forte. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Minha graça não é permissão para permanecer no pecado. Minha misericórdia não é autorização para viver longe de mim. O filho pródigo foi amado, mas precisou se levantar. Precisou voltar. Precisou reconhecer que estava perdido. Talvez seja isso que está faltando em você. Quebrantamento verdadeiro. Não lágrimas emocionadas por alguns minutos, mas arrependimento profundo. Porque há pessoas que choram diante de mim e continuam as mesmas. E eu não quero apenas emocionar você. Eu quero transformar você. Comente agora. Eu quero mudar. Talvez você pense, mas Jesus, eu tentei tantas vezes. Eu sei. Eu vi cada tentativa. Vi cada oração interrompida. Vi cada batalha silenciosa. Vi cada vez que você caiu e pensou em desistir. Mas escute isso com atenção. O problema nunca foi a sua fraqueza. O problema é tentar lutar sem permanecer em mim. Galhos longe da videira secam. E sua alma está secando porque você tenta sobreviver espiritualmente distante da minha presença. Você quer vencer batalhas espirituais alimentando uma vida vazia. Quer ter força sem oração. Quer ter intimidade sem entrega. Quer ouvir minha voz sem silenciar o mundo. Isso nunca vai funcionar. Eu não chamei você para brincar de religião. Eu chamei você para nascer de novo. Existe uma diferença. Religião faz você parecer vivo. Minha presença faz você viver. Religião muda a aparência. Eu transformo o coração. Religião cria máscaras. Eu revelo identidade. E hoje, eu estou quebrando máscaras. A máscara da força. A máscara da falsa felicidade. A máscara da espiritualidade superficial. Porque você está cansado. E eu também estou cansado. Mas não cansado de amar você. Nunca disso. Eu estou cansado de ver você se destruindo. Cansado de ver você correndo atrás de coisas que nunca preencherão sua alma. Cansado de ver você acreditando na mentira de que não tem mais jeito. Olhe para mim. Se eu quisesse desistir de você, não teria ido até a cruz. Você entende? Quando disseram para apedrejar a mulher pega em adultério, eu permaneci. Quando Pedro me negou, eu permaneci. Quando Tomé duvidou, eu permaneci. Quando todos fugiram, eu permaneci. Então por que você acha que eu abandonaria você agora? O inimigo quer convencer você de que acabou. Que você foi longe demais, que não merece perdão. Mas escute minha voz acima de todas as outras. Ainda existe graça, ainda existe caminho de volta, ainda existe esperança. Só que você precisa parar de fugir. Pare de esconder suas feridas de mim. Eu não tenho medo das suas cicatrizes. Foi exatamente para os doentes que eu vim. Foi exatamente os cansados que eu chamei. Foi exatamente os quebrados que eu abracei. Mas para ser curado, você precisa parar de fingir que está bem. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta. Talvez ninguém imagine as guerras dentro da sua mente. Mas eu sei. Eu vi as lágrimas que você enxugou sozinho. Vi as crises silenciosas. Vi o medo do futuro. Vi o peso da culpa. E mesmo assim, continuo chamando você pelo nome. Porque você não é definido pelo seu pior erro. Você é alguém por quem eu entreguei minha vida. Então ouça isso. Eu não estou cansado de você. Eu estou cansado das correntes que prendem você.
Estou cansado das mentiras que fazem você acreditar que nunca mudará. Estou cansado da dor que rouba sua paz. Estou cansado do pecado destruindo aquilo que eu criei para viver. Foi isso que quis dizer desde o começo. A reviravolta que você precisava ouvir não era sobre minha rejeição. Era sobre meu amor confrontando aquilo que está matando você. Porque amor verdadeiro corrige. Amor verdadeiro confronta. Amor verdadeiro não deixa alguém caminhar para o abismo em silêncio. Você passou muito tempo acreditando que meu amor era apenas carinho, mas meu amor também é fogo. Fogo que purifica, fogo que consome aquilo que está destruindo você por dentro. Muitos querem minhas mãos, poucos suportam minha santidade, porque santidade exige renúncia, e renúncia dói. Dói abandonar hábitos, dói deixar pessoas, dói matar versões antigas de si mesmo. Mas sabe por que você continua vazio? Porque tenta carregar uma vida nova sem abandonar a antiga. E isso está rasgando você por dentro. Existe uma batalha acontecendo na sua alma neste exato momento. Uma voz dizendo para você continuar igual. Outra voz chamando você para mais perto de mim. E quanto mais você ignora a minha voz, mais frio seu coração fica. Foi assim com Judas. Ele caminhou ao meu lado, ouviu minha voz, viu milagres, mas aos poucos permitiu que o coração endurecesse. O problema nunca começa grande. Começa pequeno. Uma distração, uma brecha, uma desculpa, uma pequena desobediência. E, quando percebe, o coração já está distante. É por isso que hoje eu estou chamando você antes que seja tarde. Volte enquanto ainda consegue sentir. Foi por amor que eu falei. Foi por amor que eu esperei. Foi por amor que eu permaneci. E hoje eu estou chamando você de volta. Volte para a minha presença. Volte para a verdade. Volte para o primeiro amor. Não amanhã. Agora, feche seus olhos por um instante. Respire e ore comigo. Pai, toca agora cada coração que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as dores escondidas, os medos silenciosos, as guerras internas que ninguém vê. Quebra as correntes invisíveis. Arranca o peso da culpa. Traz arrependimento verdadeiro, transformação verdadeira e sede verdadeira pela tua presença. Jesus, visita agora aqueles que pensavam que estavam abandonados. Abraça quem está cansado. Levanta quem caiu. Fortalece quem pensou em desistir. Que toda mentira do inimigo caia por terra neste momento. Que toda prisão emocional, espiritual e mental seja quebrada pelo poder do teu nome. Ensina essa pessoa a permanecer em ti. Ensina essa pessoa a confiar mesmo em silêncio. Ensina essa pessoa a amar tua presença mais do que ama o mundo. E que hoje seja um recomeço. Não apenas uma emoção passageira, mas um encontro real contigo. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Jesus, eu volto para ti. E nunca se esqueça disto. Você pode ter falhado, pode ter caído, pode ter se perdido no caminho. Mas enquanto existir arrependimento, ainda existe esperança. Eu continuo chamando você, continuo esperando você, continuo amando você. Agora curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje e ative as notificações para não perder as próximas palavras.